Prontos para mais uma jornada com o tio Cleidson? Beleza então. Pegue o material didático de vocês e vamos a mais uma viagem pelo mundo da geografia. Só não esquecendo de deixar o nome de vocês abaixo, ok? É muito importante. E qualquer dúvida, anotem abaixo que o tio Cleidson faz questão de ajudar vocês. Pegue o material e vamos a mais uma viagem pelo mundo fantástico da geografia. Vamos comigo. Beleza, hein? A primeira questão, ela traz a seguinte pergunta. Qual é o critério mais importante no processo de definição das regiões geoeconômicas e que as diferencia das regiões do IBGE? Olhem só, é muito simples. Só vocês lembrarem muito bem. As regiões do IBGE são aquelas 5 regiões mais famosas, a forma de divisão mais simples que nós temos, mais conhecidas dentro do nosso país. Norte, Sul, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste. Ok? Essa divisão, ela respeita os limites dos estados e ela analisa algumas características, como cultura, por exemplo. Agora, as regiões geoeconômicas, como o próprio nome fala, são apenas três complexos. Complexo do Amazonas, complexo do Centro-Sul e complexo do Nordeste, onde o objetivo principal é a economia. Então, de forma muito simples, a nossa resposta vai ficar da seguinte forma. Item 1. Qual é o critério mais importante do processo de definição das regiões geoeconômicas e o que as diferencia das do IBGE? Bom, o critério mais importante, a economia. E o que as diferencia? A diferença é que a regionalização do IBGE utiliza aspectos físicos e culturais. As regiões geoeconômicas priorizam a economia. Compreenderam aí? Beleza, então. Vamos dar sequência no segundo item. Vamos lá? Em quantos complexos regionais Pedro Pinchas dividiu o Brasil? E como eles são denominados? Já temos aí 2 perguntas. A terceira pergunta. Qual foi o principal critério escolhido pelo geógrafo para definir esses complexos? Observem bem agora. No segundo item, eu tenho 3 perguntas, então eu terei que ter também 3 respostas. Primeiro, em quantos complexos regionais Pedro Pinchas dividiu o Brasil? Só lembrando, nós temos complexo do Amazonas, complexo do Centro-Sul e complexo do Nordeste. Então eu tenho 3. Já também citei a segunda resposta, que são os nomes. Qual foi o principal critério escolhido? Pedro Pinchas, ele regionalizou o Brasil baseado principalmente no aspecto econômico e no aspecto da revolução industrial dentro do nosso país. O desenvolvimento da indústria aqui dentro, da instalação da indústria. Isso foi muito importante. Ok? Então a resposta vai ficar da seguinte forma. 3 complexos, Amazônico, Centro-Sul e Nordeste. A formação histórica e econômica e a industrialização. É só lembrarmos de forma muito simples. O Centro-Sul a primeira a se industrializar. Ok? Então, a indústria se concentrou em uma região e favoreceu a regionalização, o desenvolvimento dentro dessa região. Nós também veremos mais à frente. Terceiro item. Qual é a principal atividade econômica do Complexo Regional da Amazônia? Dê um exemplo. Olha só, muito simples. A principal atividade econômica do Complexo da Amazônia é o extrativismo. E nós poderemos citar vários exemplos de extrativismo aí. Nós temos a madeira, nós temos o extrativismo mineral, ok? Temos o ouro, o cobre, a prata, o zinco, dentre vários outros. A resposta mais simples, o extrativismo. E como exemplo, vocês podem escolher qualquer exemplo dentro do extrativismo dentro da região amazônica. Temos... Novamente, só repetir, entre esses exemplos, temos a extração do ouro, do cobre, do zinco, a extração da madeira, a extração do látex também dentro da região.
Tranquilos? Próxima página. Vamos lá? Página 129, quarto item. A Amazônia é considerada um obstáculo natural ao desenvolvimento urbano e industrial. Que fatores naturais justificam essa afirmação? Olhem muito bem a pergunta, sétimo ano. Está querendo saber qual é o fator que dificulta o desenvolvimento urbano e industrial na região da Amazônia? Bom, o fator principal é a floresta. A floresta ela dificulta muito a entrada do homem e o desenvolvimento dentro da região. Para que tenha um desenvolvimento, é preciso também lembrar que temos que ter uma ligação entre os vários pontos para que o produto ele possa ser produzido e possa ser escoado, para que a matéria-prima ela possa ser transportada de um lugar para o outro. Consecutivamente, vai gerando desenvolvimento dentro da região. Então, o principal obstáculo que nós temos aí é a presença da floresta amazônica. Okay? Resposta: a densa floresta e o clima equatorial. Página 131, no quinto item. Por que o estado de Minas Gerais está parcialmente inserido no complexo regional Nordeste? Olhem bem, por que Pedro Pinches pegou uma parte de Minas? Minas já nós sabemos, está lá ao lado de São Paulo, ao lado do Rio, ao lado dos grandes centros. É um estado bem desenvolvido. Só que uma parte da região de Minas está bem atrasada com relação ao desenvolvimento. Isso porque possui características semelhantes a uma região do Nordeste, que é o sertão, como o clima, como a vegetação, como o desenvolvimento econômico. Lembraram aí? Beleza, então. Então a nossa resposta vai ficar da seguinte forma: devido às características semelhantes da região norte de Minas com o Nordeste. Que parte do Nordeste? O sertão. O que parece tanto? O que se assemelha tanto com o sertão? O clima, a vegetação e a economia. Ok? Página 132. Vamos lá? Acharam aí? Na página 132, nós iremos ter a questão invertida, que vocês já conhecem muito bem. Na questão invertida, a resposta é a seguinte: a principal diferença existente entre a divisão regional do IBGE e a regionalizada pelo geógrafo Pedro Pinches Keyer é que, enquanto a primeira leva em conta a divisão política dos estados, a outra considera a situação geoeconômica de cada região, sem respeitar os limites estaduais. A divisão do IBGE comporta 5 macro-regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E a divisão geoeconômica de Geiger implica 3 complexos: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. A pergunta é muito simples. Olhem bem, qual a principal diferença entre a divisão regional do IBGE e a de Pedro Pinches? Beleza? Tranquilos então. Dando sequência, página 132. Nós temos agora uma questão de alternativa, uma questão de marcar. Beleza? Sobre a dinâmica dos complexos regionais do Brasil, é possível dizer que obedece critérios ligados aos aspectos naturais e ao processo de formação socioespacial de nosso território. Sobre os espaços brasileiros, nesse tipo de regionalização, analise as afirmativas. Muito bem, vocês irão agora analisar as afirmativas e indicar qual delas que estão corretas. Ok? Analisem bem. Há mais de uma correta. Tranquilo? Olhem bem aonde vai vir a resposta. Na letra B. A1 e A2. Agora o tio Cleibson vai explicar para vocês por que a 3 não está correta. Tranquilos? Vamos para o item 3. O avanço das fronteiras agrícolas e a criação da Zona Franca de Manaus não promoveram grandes modificações estruturais no povoamento da Amazônia. A mobilidade espacial da região ainda é pouco expressiva. A urbanização
apresenta baixa taxa de crescimento e a população rural ainda se sobressai sobre a urbana. Olhem bem o que nós temos aqui. O avanço das fronteiras agrícolas e a criação da Zona Franca de Manaus não provém grande modificação. Provém sim. Porque nessa região das fronteiras agrícolas, ela acabou que atraiu uma grande quantidade de pessoas para essas regiões, aumentando o crescimento populacional. Da mesma forma que a Zona Franca de Manaus. Com a chegada da indústria na cidade de Manaus e a construção, a instalação da Zona Franca na região de Manaus, uma grande quantidade de imigrantes, de pessoas migraram para essa região. Então, houve-se uma modificação. Agora a questão, como deixa bem claro, segundo a questão, não promoveram grandes modificações estruturais no povoamento. Promoveu, não aquela esperada, mas houve uma alteração sim. Tranquilos? Beleza então. Dando sequência agora, olhem bem o que nós temos. O segundo item. Ele começa na página 132 e vai até a página 133. Acharam aí? Os complexos regionais são grandes regiões que abrangem áreas com diferenças nas atividades produtivas e nas características sociais, mas que funcionam de forma integrada. Observe as características de cada um desses complexos. Olhem bem abaixo. Nós temos vários complexos. Lembra quais são os complexos? Só relembrando. Quais são os complexos? Complexos é a divisão de Pedro Pinchas, não é a divisão do IBGE. Complexos: Amazônia, Centro-Sul e Nordeste. Beleza? Olha o que nós temos aqui. Área de colonização mais antiga, que começou a apresentar estagnação econômica. O que é uma estagnação econômica? É quando a economia ela para de crescer. Ok? É uma área de colonização antiga. As primeiras áreas de colonização antiga que nós tivemos aí foi no litoral. Só nos lembrarmos, nós teremos o que no litoral aí? Região Sul, Sudeste e Nordeste. Ok? Então eu quero que vocês comecem analisando aí, por essas três. Principalmente em meados do século XX, devido à falta de investimento em novas tecnologias de cultivo. Ou seja, faltou investimento no século XX nessa região. Então não é a região sul e não é também a região sudeste, porque elas ainda têm muito investimento nessa região por causa da industrialização. Vamos continuar. Devido à falta de investimento em novas tecnologias de cultivo, problemas de concentração fundiária, grande desemprego, etc. Desde o século XIX, vinha se caracterizando como área de repulsão populacional. Pronto, matou a charada. Repulsão, que migrou especialmente para os estados do Sudeste e do Norte. Qual a região que é marcada pelo processo de repulsão populacional? As pessoas estão saindo de lá, saíram dessa região. Isso mesmo, é a região Nordeste. Parabéns. Beleza, então. Isso quer dizer que vocês estão conseguindo compreender com muita facilidade o nosso conteúdo. É muito bom saber disso. Vamos dar sequência? Agora na página 133, terceiro item. A divisão em regiões econômicas é uma proposta de estudo do espaço brasileiro em 3 grandes unidades territoriais. Referindo-se aos complexos regionais brasileiros, pode-se afirmar que, olhem bem, nós temos 4 alternativas. 4, ok? Apenas 2 delas estão corretas. E quais são? Isso, A1 e A4. A2 e A3 não estão corretas. Vamos compreender? Segundo, A2. A Amazônia, em função à sua grande superfície e baixa ocupação demográfica, não apresenta áreas de conflitos fundiários. Olha onde está o erro aí. A Amazônia é uma área de conflitos fundiários, conflitos por terras, por posses de terras, entre fazendeiros, entre poceiros e também entre grupos indígenas na região. Então, a questão ela está errada. A3. A zona da mata nordestina constitui uma área de transição
entre o norte e o centro-oeste. Ops, olha bem, zona da mata. Não é entre o norte e o centro-oeste. É uma área de transição, sim, mas é entre o norte e o nordeste, ok? Ela, na verdade, ela fica dentro do nordeste. Basicamente, ela vai ser uma área de transição entre o sertão e a região norte do nosso país. Tranquilos, então? Então, errada está a 3. Beleza? Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Olhem bem agora. Página 133 é o quarto item. Muito simples. Esse quarto item vocês irão ter que responder qual é a ordem respectiva da divisão apresentada no mapa. Compreenderam aí? Divisão 1, 2 e 3. Na ordem. Quando fala respectivamente, tem que ser na ordem. Então, a ordem correta, ela está na letra D. Primeiro, complexo amazônico. Segundo, complexo centro-sul. E terceiro, nordeste. Observe bem, se é uma regionalização, 3 partes, Pedro Pinchas. Se fosse 5 regiões, 5 partes, regiões do IBGE, ok? Se são 3 partes, são complexos. Quais são os 3 complexos que nós temos? Amazônia, Centro-Sul e Nordeste. Ok? Tranquilos então? Beleza, meninos. Fico muito feliz que vocês tenham acertado. Qualquer dúvida, por favor, anotem abaixo. O tio Cleibson vai fazer questão de responder vocês com muito carinho. Tranquilos? Agora eu vou deixar vocês com muita saudade. E espero logo vê-los em nossas aulas. De preferência nas nossas próximas aulas presenciais. Que eu espero que não demore muito. Ok? Vamos passar por esse momento difícil em nosso país. Esse momento de pandemia. E vamos nos recuperar como pessoas e como país. E como escola. Tranquilos? Logo estaremos todos juntos. Um abração a todos vocês do tio Cleibson. Tchau, tchau.